Maravilha, mais uma leitura. Estou muito feliz com você que está nos acompanhando, né? Chegou até aqui, 15º dia. Olha só como o tempo passa rápido, né? Já são 15 dias de leitura, né? Seguida, diariamente, uma bênção, uma maravilha. E para a glória de Deus estamos caminhando. Hoje vamos, nesse 15º dia, começar a estudar segundo capítulo do livro de Marcos, do Novo Testamento. Prosseguindo com a leitura, nossa terceira leitura de hoje, que é uma continuidade do livro de Daniel e do capítulo 2, nós estudamos ontem no capítulo 2, do versos 1 a 23. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 24. Onde Daniel, perante Nabucodonosor, glorifica a Deus, dizendo ao rei qual foi o seu sonho. Depois disto, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha ordenado para matar os sábios da Babilônia. Foi e lhe disse assim: não mates os sábios de Babilônia. Me leve na presença do rei, que eu declararei ao rei a interpretação. Então Arioque levou imediatamente a Daniel diante do rei e lhe disse assim: achei um homem dentre os deportados de Judá, o qual declarará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, ao qual chamava de Beltesazar: tu podes me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu diante do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus nos céus, aleluia, o qual revela os mistérios, e ele tem feito saber ao rei Nabucodonosor o que terá que acontecer nos últimos dias. Eis que o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama vieram-lhe pensamentos para saber acerca do que há de ser depois disto. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que há de ser. E me foi revelado a mim este mistério, não porque em mim haja mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que se desse a conhecer ao rei a interpretação, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta imagem, que era muito grande, e cujo esplendor era muito sublime, estava em pé diante de ti, e o seu aspecto era terrível. A cabeça desta estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés em parte ferro e em parte de barro cozido. Estavas olhando isto até que uma pedra foi cortada, não com auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro cozido, e os esmiuçou. Então foi também esmiuçado o ferro, o barro cozido, o bronze, a prata e o ouro, que se tornaram como pragana das eiras do verão. E o vento os levou, e não mais se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Aleluia! E este é o sonho. E a declaração dele também. Diremos na presença do rei: tu, ó rei, és rei de reis, porque o Deus do céu
te deu o reino, o poder, a força e a glória. De maneira que em qualquer lugar que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, ele os entregou todos em tua mão e te tem feito dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze que dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois assim como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, que eram em parte barro de oleiro e em parte de ferro, esse reino será dividido entre si. Contudo, haverá nele um pouco da firmeza do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. E por serem os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro cozido, assim um reino será em parte forte e em parte frágil. Assim como viste o ferro misturado com barro cozido, mesclar-se-ão por meio de alianças humanas, mas não se ligarão um com o outro. Assim como o ferro não se mescla com o barro. Porém, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será este reino passado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele permanecerá para sempre. Né? Falando aqui do reino milenar de Jesus Cristo. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, não com auxílio de mãos, a qual esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que tem que acontecer depois disto. O sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se prostrou sobre o seu rosto e se humilhou perante Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e incenso suave. A Bíblia não indica que Daniel tenha aceitado esta reverência. E o rei respondeu a Daniel e disse: é verdade que o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, visto que tu pudeste revelar este mistério. Então o rei fez engrandecer a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o constituiu por governador de toda a província de Babilônia, e como chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu então ao rei, e este nomeou sobre os negócios da província de Babilônia seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel permanecia como principal na porta do rei. Aqui você percebeu, falando das estátuas de Nabucodonosor, da estátua de Nabucodonosor e o seu significado, os reinos constituídos, né? Como aqui é apenas o estudo básico, essa estátua daria para fazer uma ministração de 1 hora, falando sobre o cumprimento de cada reino. E estamos nos artelhos, né, nos dedos dos pés, a aliança entre 10 reinos, aonde, né, é o cumprimento dessa palavra. Nós entendemos aqui como esta aliança feita, por último agora, a Constituição da União Europeia, que hoje estão aí com 26 ou 27 países, com a saída da Inglaterra, né, crescendo, mas com certas instabilidades ao longo da sua existência. Para compreender melhor este capítulo 2, né, de Daniel, nós precisaríamos de demandar um tempo maior
que com certeza nós adiante estaremos falando de forma mais específica para uma melhor compreensão.